Você já se pegou pensando em largar tudo e viver à beira, à margem da sociedade? Já pensou em viver no seu rancho, com as suas galinhas, as suas cabras, plantando a sua própria comida, cultivando a sua horta? Olá, esse é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para dar vazão para ideias e conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Caso você não saiba, esse conteúdo em áudio também está disponível em vídeo. Obviamente, se você está no YouTube, mas não tão óbvio assim se você estiver me assistindo, ouvindo pelo Spotify. E hoje estamos particularmente em um cenário diferente. Agora são quase 5 da tarde, o sol está se pondo aqui atrás de mim e a gente vai passar por uma experiência juntas de processo. Acompanhar esse processo do entardecer enquanto a gente desenvolve o episódio de hoje. Afinal, algumas coisas levam tempo. Tô sentindo que existe uma vontade coletiva pairando no ar. Algumas pessoas chamam de off-grid living, tipo viver à margem, né, fora. Eu já ouvi também o conceito de homesteading. Não sei se eu tô pronunciando certo, tá? Mas a verdade é que eu acho que a gente tá bem cansada. Cansada do trânsito, eu particularmente em São Paulo. Cansada da urgência, cansada de ser tudo pra ontem. E essas maritacas estão voltando pra casa enquanto eu faço esse episódio. Eu tô cansada de mal abrir o olho e já ter notificações pra responder, mensagens pra responder. Eu tô cansada de, quando chega o final do dia, a enxurrada de notícias me impede de ter um bom sono. Notícias do meu país, notícias do mundo inteiro, crises ambientais, crises políticas. E se a solução fosse sair de tudo isso? E se a solução fosse viver de uma forma mais autossuficiente, à margem da correria? Você já pensou em sonhar, em almejar um estilo de vida muito mais tranquilo e devagar? Mas, Julia, o que isso tem a ver com rotina? Por que você tá falando isso no Em Busca da Rotina Perfeita? Acontece que eu estou nesse movimento, tá? E por mais que eu queira falar sobre a sua rotina, eu preciso antes falar sobre a minha rotina também. E nesse momento, eu tô sentada no terreno que vai ser, se tudo der certo, a minha futura casa. Decidi sair de São Paulo, pude sair de São Paulo e buscar um cantinho aqui no interior. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse conceito de homesteading foi em um vídeo do YouTube, que por sinal era um vídeo super legal, de um cara, acho que inglês, que se propôs a durante um ano cultivar o que era possível no quintal dele, que não era tão grande, para viver de uma forma mais autossuficiente. E aí ele fala que existe um act, sei lá, não sei como que se fala na legislação. Quando eu fui pesquisar, apareceu isso nos Estados Unidos. Provavelmente tem alguma coisa a ver também com a Inglaterra. Mas existe essa ideia de você se estabelecer em uma terra e cultivar até garantir a sua posse. Que isso foi a partir, segundo as minhas pesquisas. Olha quem apareceu aqui. Se você está me assistindo em vídeo, está conhecendo o Luigi. O Luigi foi adotado há alguns anos e vive muito bem aqui. Voltando, essa ideia surge em 1862 nos Estados Unidos. E essa ideia tem voltado um pouco à tona, pelo menos na minha bolha, por essas pessoas tentando ser um pouco mais autossuficiente. Eu vejo várias amigas compartilhando o sonho de morar no interior, o sonho de ter o seu próprio rancho, o sonho de ter sua própria horta. Pelo menos a minha bolha tá super alinhada com isso. Pode inclusive deixar aqui nos comentários se você tem esse sonho, se você gostaria de ter o seu rancho, um pedaço de terra para chamar de seu. Aqui no Brasil, eu não sou muito conhecedora dessas questões legais, mas eu sei que existem muitos movimentos de permacultura, muitos movimentos de agrofloresta, mas eu tô super nova nesse mundo. E Julia, o que isso tem a ver com a minha rotina? Hoje a gente vai falar sobre processos. Eu tô super obcecada com essa ideia de processos. As coisas levam tempo. As coisas precisam de um tempo para acontecer. E a gente tá incansavelmente eliminando esses processos.
eliminando o processo de, por exemplo, cozinhar a sua comida antes de comer. A gente muitas vezes não cozinha. Nem tô falando de cultivar e colher o próprio alimento. O processo da alimentação é muito reduzido a um botão do seu delivery. A gente busca essa comodidade, mas é importante a gente pensar qual que é o preço que a gente paga por isso. Se eu tô entediada, em um botão que eu ligo a minha TV, eu posso assistir qualquer filme que eu quiser. Antes a gente tinha até a dificuldade de, sei lá, ter que assistir o que tá passando no momento. Hoje em dia nem isso. Hoje em dia, eu, por exemplo, aqui em casa tenho 3, 4 serviços de streaming, então posso dizer que são poucas as coisas que eu não consigo assistir exatamente no momento em que eu quero. Se eu tô com frio, eu giro aqui minha torneira do meu banho e tomo um banho quente, delícia, gostoso. A gente falou no episódio passado, ou retrasado, do Dopamine Menu, sobre como que um banho relaxante nos dá prazer e pode dar essa carga de dopamina, essa liberação de dopamina, que é muito importante na nossa rotina. Quando eu costumo falar sobre coisas levarem tempo, sobre a gente exercitar, não ser tão imediatista assim, eu costumo falar no contexto de disciplina, no contexto de autocontrole. Se a gente tem tudo na hora que a gente deseja, a nossa habilidade de esperar vai se tornando cada vez mais fraca, como um músculo. Eu sempre falo desse nosso controle inibitório como um músculo, nosso autocontrole como um músculo. Tem um episódio, inclusive, aqui no podcast que eu falo sobre disciplina, que eu tô com o Arthur, que é meu namorado, e a gente discute sobre um experimento super clássico, que é o experimento do marshmallow. E como que nosso controle inibitório é uma função executiva da nossa cabeça para que a gente consiga adiar recompensas imediatas em favor de benefícios futuros. Esse experimento é muito interessante porque o que ele faz é basicamente coloca uma criança numa sala e fala assim, ó, tem um marshmallow aqui na sua frente. Você pode esperar, você vai esperar. E se você esperar, você ganha 2 ao invés de 1. Algumas crianças comem aquele marshmallow, não conseguem dizer não conseguem exercitar esse controle inibitório e só comem um marshmallow. E outras esperam um pouquinho e aí tem esse benefício futuro de comer 2 marshmallows. Inclusive, nesse episódio eu falo dos desdobramentos dessa pesquisa, como que estudos longitudinais acompanhando essas crianças conseguiram provar que pessoas com maior controle inibitório têm maior sucesso na vida como um todo. Tem um outro episódio que complementa muito bem essa nossa conversa, que eu falo sobre o desconforto. E eu cito o livro Nação Dopamina. E essa nossa busca ativa pelo desconforto, por mais estranha que possa parecer, é a nossa tentativa de equilibrar um pouco mais essa gangorra química na nossa mente. Esse livro ele vai explorando como que esse equilíbrio, principalmente em relação à dopamina, que é o nosso neurotransmissor que está muito ligado ao prazer, à recompensa, ele pode ser muito prejudicado pela busca constante por essa gratificação instantânea. Ou, em outras palavras, a nossa intolerância pela dor. Ou pelo desconforto, como eu falei, eu tô com fome, eu tô entediada, eu tô com frio, eu consigo interromper esse meu desconforto quase que instantaneamente. Só que o que a doutora Lembick faz, que é a autora do Nação Dopamina? Ela explica pra gente como que a partir do momento que a gente é constantemente bombardeado por esses estímulos que geram prazer imediato, pelas redes sociais, compras online, alimentos ultraprocessados, enfim, ela faz uma revisão da nossa rotina, como que isso cria quase que uma sobrecarga de dopamina no nosso cérebro, o que desequilibra um pouco a nossa satisfação de longo prazo, o que desequilibra um pouco essa nossa capacidade de esperar o médio prazo para poder colher os frutos. E aí fazendo aqui uma ligação muito mais óbvia com o que eu estava falando antes sobre o cultivo, né, do nosso alimento, enfim. E voltando ao meu cenário, estou aqui no interior. Caso você já tenha viajado, caso você more, né, primeiro em uma cidade maior, um pouquinho maior do que uma cidade bem de interior, e você viaja para um sítio da sua família, ou enfim, você vai para um lugar um pouquinho menos movimentado, talvez você já tenha percebido como que o tempo parece que passa mais devagar. E essa sensação, ela pode ser muito explicada
por fatores químicos da nossa cabeça. Agora você já sabe o que é a dopamina. Eu não gosto de entrar tanto em conceitos aqui no podcast, eu deixo esses assuntos para as nossas aulas dentro do Clube Rotina Perfeita, que inclusive está com vagas abertas. Se você quiser se inscrever e ser uma sócia do clube, ter acesso a todos os materiais expositivos, as nossas aulas, aos nossos resumos de pesquisa, interpretações de pesquisa, workshops ao vivo, enfim, uma infinidade de coisas. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem alguns estudos, voltando, que mostram que a dopamina, ela consegue modular a precisão com que a gente percebe intervalos de tempo. Ou seja, quando eu tenho uma baixa concentração, liberação de dopamina, a sensação que eu tenho é que o tempo passa mais devagar. Ou seja, em um sítio, quando você vai viajar com a sua família para o interior, você não tem tantos aparelhos eletrônicos, você não tem tantas atividades acontecendo, você está muito mais no tédio. Essa liberação de dopamina, ela não é tão grande quanto quando a gente está, por exemplo, num dia super agitado, com muitas coisas acontecendo e várias informações, e eu tô com meu celular e tem alguém me ligando, e aí eu recebo uma novidade do meu trabalho, e a partir do momento em que essa liberação de dopamina não tá tão aflorada assim, a minha percepção é de que o tempo tá passando mais devagar. Talvez seja por isso que quando você, sei lá, isso acontece comigo, toco meu despertador, aí eu acordo e eu pego o celular. Sim, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Infelizmente. Se eu tô rolando meu feed, eu juro pra vocês que 20 minutos passam muito, muito, muito rápido. É como se, com os estímulos que eu tô recebendo e essa gratificação instantânea, porque pode parecer que não, mas esses estímulos, eles geram uma gratificação instantânea. Como que essa gratificação instantânea é responsável por modular a minha percepção de intervalo de tempo, a minha percepção temporal, fazendo com que, enquanto eu tô fazendo uma atividade com muita dopamina, o tempo passe super rápido. E talvez eu esteja revivendo um pouco mais ou exercitando um pouco mais esse modo mais devagar. Eu sempre falo que eu tenho muito essa vontade de viver mais devagar. Só que talvez, com todos os estímulos da cidade, seja quase impossível. É uma coisa química da minha cabeça, que vê o tempo passar muito mais rápido. Então, realmente, a gente se deslocar um pouco no espaço, talvez possa promover essa nossa percepção um pouco mais lenta. Eu estou sentindo que os dias estão passando um pouco mais devagar por aqui. E essa que apareceu aqui é a Emma. Emma, vem aqui. Foi embora, não quer papo. E eu estou, como eu falei, muito obcecada por retomar processos da minha vida. Então, começando a entender tudo que eu passei a fazer de forma super automática, seja por avanços tecnológicos, por facilidades que os meus recursos me dão, como que eu posso retomar, talvez, um pouco mais a minha consciência para os processos e a minha percepção de processo mesmo. E isso tá muito claro na minha cabeça porque eu estou viciada em assistir vídeos no YouTube de construção de casa, ou construções ecológicas de baixo custo, Fernando e Amanda, ou aquele casal que foi para a Praia da Pipa. Vocês estão recebendo esses conteúdos também? Eu estou obcecada. Ou então, temos o outro lado da Júlia, que é obcecada por séries, ou até alguns vídeos no YouTube mais de sobrevivência. Eu já comentei aqui no podcast que eu adoro assistir, é muito doido. Eu adoro assistir uma série que tá saindo, eu acho, do Netflix, que se chama Alone. E são participantes que têm que sobreviver no Alasca por, 100 dias no inverno. É doido. E, inclusive, o pessoal aqui de casa fica assim: Júlia, você é mesmo vegana, meu amor? Porque você tá assistindo o cara caçar o coelho e destripar o coelho. E eu confesso pra vocês que isso não me afeta tanto. O processo faz parte. O que me afeta muito mais é, por exemplo, as pessoas que comem coelho não, né? Mas que comem vaca e não quer ver o processo. Então, você anula o processo, tem só o produto final. Enfim, aqui veio o meu intervalo de militância como vegana. Bom, mas eu estou obcecada por esses vídeos que mostram de forma quase que escancarada os processos. Talvez você viva isso na sua vida também, na sua rotina, tentando resgatar o processo de cultivar a sua horta. Quem nunca foi no mercado, no Pão de Açúcar, aqui em São Paulo, e comprou uma mudinha, um vasinho de hortelã para cultivar, e aí depois de menos de um mês
tava seco, xoxa, capenga, porque nem isso a gente é capaz de fazer, pela correria do dia a dia. Eu lembro quando tava numa época meio, sei lá, hypada de uma planta que se chama ficus. E aí tava todo mundo querendo saber dessa planta e comprando essa planta. Eu comprei, levei pra casa. Aí eu comecei a pesquisar como cuidar da minha ficus. E eu não queria, de jeito nenhum, a palavra depende. Não quero, depende de onde você tá, depende se você tá num clima seco ou um clima úmido. Eu queria que me dissessem exatamente assim: você, meu amor, tem que pegar 200 ml de água e despejar em gotas 3 vezes na semana, de preferência segunda, quarta e sexta. E pode parecer um papo de maluca, mas são essas pistas que existem na nossa rotina que nos mostram como a gente inconscientemente se distancia dos processos. Toda vez que eu vou criando essas fórmulas, que eu vou mecanizando, que eu vou trazendo métodos pra gente conseguir, sei lá, cuidar até de uma planta, eu não tô falando que não precisa. Eu acho que sim, a gente precisa saber de algumas coisas básicas pra não encharcar a nossa planta, pra conseguir seguir algumas recomendações, não é todo mundo que tem o bom senso, né? Mas a gente se desconecta um pouco do processo e espera respostas ou soluções super quadradas, super regradas. Enquanto que se, por exemplo, eu perguntar para minha avó, que cuida de plantas e faz isso muito bem: vó, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vi num site que eu tenho que regar com um dispositivo, e a gente pode ir até por esse caminho. Não só eu quero saber exatamente quanto de água eu preciso colocar, mas se bobear, se deixar, eu baixo aqui um aplicativo com um dispositivo que eu coloco e rega tudo automático. Eu tô fazendo aqui uma competição com essas maritacas. De novo, me distanciando desse processo. E como eu tava falando, se eu perguntar pra minha avó, ela vai falar assim: ué, menina, é só botar o dedinho na terra e ver se tá seco. Se tiver seco, você bota mais água. Isso tem me ensinado muito sobre essa nossa busca por métodos. Eu mesma, né, falo sobre o método Rotina Perfeita, porque sim, é importante, é didático você sistematizar as coisas. Mas é como se existe um processo que acontece, eu vou sistematizá-lo e você, quando for aplicar esse método, você precisa fazer o desdobramento para a sua realidade. Você vai precisar desse autoconhecimento, você vai precisar observar o processo, senão você se desconecta e você não consegue realmente experienciar esse processo de criação da sua rotina. E para terminar esse episódio aqui, porque o sol já está quase se pondo, tem um último tema que eu queria tratar com vocês, que começou a surgir bastante na minha vida nesse processo de mudança, que são algumas preocupações mentais, alguns processos mentais de muita turbulência que a gente às vezes vive nesses processos rápidos e acelerados, né? Quem nunca vai dormir pensando nas 20 mil coisas que tem que fazer amanhã, ou então deixa a mente vagar para alguma frustração do dia anterior, algo que deu errado. A nossa mente, ela tem essa capacidade de viajar no tempo, essa capacidade de olhar para o passado, de projetar o futuro, e isso não necessariamente é ruim, mas muitas vezes essa viagem desconecta a gente do momento presente. Na neurociência, eu tive uma aula na minha pós-graduação sobre esse processo. E é estudado que toda vez que a gente não está ativamente focado em uma tarefa, então como se a gente, sabe, sei lá, você está usando o seu computador e aí você para de usar. E aí o seu computador, ele desliga, mas ele não desliga, ele entra num modo espera, sabe? Ele fica com a tela escura, mas ele tá meio que funcionando. A nossa cabeça também passa por um processo parecido. Esse processo, ele ativa um modo padrão de rede. E esse modo padrão de, devaneios, ele é o responsável por fazer a nossa cabeça viajar no tempo. Ir para o passado, relembrar coisas que aconteceram, processar frustrações, dificuldades, ou ir para o futuro e lidar com projeções que às vezes causam ansiedade, emoções, né, positivas ou negativas, mas existe esse modo de funcionamento que seria o modo de espera, mas existe um outro modo,
que é um modo de tarefas. A gente está trabalhando, a gente pegou o computador e ele não vai dar a tela preta porque eu tô em atividade, eu tô em ação. Toda vez que eu tô em ação, eu resgato um pouco mais a minha mente desses devaneios para o momento presente. E principalmente no campo de estudos de mindfulness, né, dessas teorias de atenção plena, é estudado como trazer a mente desses devaneios para o momento presente. E uma das formas mais interessantes de fazer isso é por meio das nossas manualidades. Então, a gente pode pensar que incluir na nossa rotina o manejo com processos, seja de preparar comida, seja de fazer alguma coisa para você, sei lá, se tá frio, você tentar fazer o seu crochê, tentar exercitar essa sua capacidade manual mesmo, de, por exemplo, aqui em casa, semana passada a gente construiu a casinha dos meus coelhos. E foi um processo manual de algo que precisou de tempo para ser feito, foram 2 dias de muito trabalho, não por mim, né? Pelo meu irmão e pelo Arthur, eu só acompanhei. Mas foi um processo manual. Isso tem sido muito a chave de trazer para o momento presente a minha mente enquanto ela está nos devaneios. Isso ajuda muito a regular o nosso foco, a nossa atenção, ajuda a diminuir os nossos níveis de estresse, ajuda a gente até a conseguir observar, realmente com esse olhar de observador, os processos que estão acontecendo, de forma a tomar melhores decisões. Bom, e pra gente terminar o episódio de hoje, o que tudo isso que eu falei tem a ver com a nossa rotina? Primeiro, vamos tentar não enxergar a nossa rotina como esse conjunto fixo de regras, entendendo como que você pode querer uma resposta mais objetiva, e eu entendo, acolho a sua vontade, mas que falar o depende é necessário e você precisa exercitar esse processo de autoconhecimento, de autoobservação, para poder ajustar. Isso vai significar muito, muito, muito mais do que eu trazer para você um estudo falando que você tem que dormir tal hora e acordar tal hora. Talvez seja uma boa indicação, mas a sua autoobservação é essencial. Segundo, a gente fala muito sobre ser mais disciplinado para a gente conseguir manter o foco nos nossos objetivos. Isso é importante. Mas uma outra coisa que é muito importante é a gente conseguir treinar isso pela aderência aos processos, por valorizar os processos da nossa rotina de forma consciente. Então pode parecer contraintuitivo, pode parecer, poxa, mas se eu posso clicar aqui no botão e pedir minha comida, por que eu vou gastar 1 hora do meu dia cozinhando? Talvez faça sentido na sua rotina, talvez não, talvez você possa, talvez você não possa, talvez você tenha isso como um privilégio, talvez isso seja a ausência de privilégio, mas acho que existem algumas coisas na sua rotina que podem ganhar um pouco mais de carga de processos e valorizar um pouco mais a espera. As coisas levam tempo. Eu, por exemplo, fui plantar aqui a couve e salsinha para os coelhos e eu fiquei nervosa quando eu vi que no sachêzinho falava que eram 60 dias para começar a crescer, né, para, sei lá, começar a produzir as folhas da salsinha, da couve. Falei, 60 dias? Com 60 dias eu poderia fazer muito mais coisa. Eu poderia ir no mercado e comprar muita couve, né, óbvio, com horas eu conseguiria ir no mercado para comprar couve. Eu vou comprar couve porque eu não posso ficar 60 dias sem dar a salsinha ou a couve para meus coelhos, mas estou aqui exercitando o meu tempo de espera, que é muito, muito, muito difícil para mim, mas que me ajuda a ter um pouco mais de autocontrole, de resiliência. E passados minutos, o último episódio que eu postei, algumas pessoas falaram, Júlia, mas eu amo os episódios longos, né, visto que alguns dos nossos episódios têm 40 minutos, e outras, Júlia, crítica construtiva, você poderia ter falado isso em 10 minutos. Não vou agradar a todos, mas a gente fez o que era para ser feito, falou o que era para ser falado, no tempo que aconteceu, sem mais nem menos. O sol ainda tá aqui. Achei que eu fosse terminar esse vídeo no completo escuro. Muito obrigada por ter acompanhado até o final. Eu queria, do fundo do meu coração, agradecer vocês por seguirem o podcast. Sigam, mesmo que você assiste no YouTube, vai lá no Spotify seguir. Se você assiste no Spotify, vai lá no YouTube seguir. A gente alcançou o top 13 de podcasts de educação no Brasil, o que tá longe de
ser uma meta minha. Eu tava, sei lá, nunca poderia imaginar que isso aconteceria. Então eu sou extremamente grata por todo o apoio que vocês têm me dado. Continuem compartilhando nas redes sociais, me marcando e comentando bastante. Comentem aqui sobre se vocês querem saber mais desse meu processo de construir a minha casa. Eu tô aqui do lado de onde ela vai acontecer. Se você quiser ver o processo, você comenta aqui que talvez eu possa começar uma série no meu Instagram ou até alguns vlogs no YouTube sobre o processo de construir a minha casa. E, novamente, esse projeto ele só acontece por conta do Clube Rotina Perfeita. O Clube Rotina Perfeita é o espaço de aprendizagem, o espaço de realmente colocar as coisas em ação, de você construir a sua rotina com base nas neurociências, com base nas ciências comportamentais, com base nas melhores e mais aplicáveis ferramentas de gestão de tempo, gestão de tarefas, de autoconhecimento. É o projeto da minha vida, é o projeto que eu aloco boa parte do meu tempo e da minha energia. Então, clica aqui para se inscrever no clube, para assinar. É só você escolher um dos nossos planos. E se você tiver qualquer dúvida, você sempre pode chamar a gente pelo WhatsApp ou por DM mesmo. Até segunda que vem. Boa semana para vocês. E, de novo, muito obrigada.